Bom dia, segunda, 5 de dezembro. Bianca Sakai aqui para trazer para vocês o Volta ao Mundo em 180 segundos, temporariamente no lugar do Danilo Rocha Lima. Esse aqui é o seu podcast diário só com notícias internacionais produzidos por Headline. Começamos o dia com notícias do Irã, onde o procurador-geral do país anunciou a dissolução da Polícia da Moralidade. Essa polícia ela está na origem das manifestações que se espalham pelo país já faz quase 3 meses. Depois que a jovem Mahsa Amini, de 22 anos, foi detida por essa polícia e depois morta por usar incorretamente o véu islâmico. Mas o anúncio foi recebido com desconfiança pelos iranianos, já que o próprio regime que governa o país não confirmou o fim dessa polícia, criada em 2006. Além disso, os iranianos temem que outros órgãos de repressão passem a exercer esse papel de velar pela moralidade. O véu islâmico se tornou obrigatório no Irã em 1983, 4 anos depois da Revolução Islâmica de 1979. Enquanto isso, a contestação nas ruas não enfraquece. Manifestantes anunciaram uma greve geral nesta segunda-feira, que deve durar 3 dias. As reivindicações agora vão além e eles pedem mais liberdade e até o fim do regime. Começa hoje o embargo da União Europeia ao petróleo russo. Isso significa que nenhum navio petroleiro russo pode atracar nos portos de países da União Europeia. Além disso, os 27 membros europeus, além do G7 e da Austrália, adotaram um teto máximo de $60 para o barril de petróleo. Isso significa que o petróleo russo tem de ser negociado até esse preço, mesmo para países fora da União Europeia. A intenção é reduzir o lucro com a venda de petróleo, que contribui para financiar o esforço de guerra do país contra a Ucrânia, porque cerca de 40% do orçamento de guerra russo vem da venda de petróleo. Mas a medida terá provavelmente poucos efeitos. A Rússia já ajustava o seu orçamento por causa desse embargo e diz que não vai aceitar o teto. Já os países da OPEP, que reúnem os maiores produtores de petróleo do mundo, não vão mudar suas políticas de preço e produção. Na Ucrânia, autoridades pediram que os civis deixem o lado oeste do rio Dnipro, nos arredores da cidade de Kherson. Eles preveem uma nova ofensiva ucraniana na região. Ao mesmo tempo, mais de 500 localidades da Ucrânia continuam sem eletricidade por causa dos ataques russos ao sistema elétrico. Em Xangai, na China, os moradores podem voltar a usar os transportes e locais públicos sem precisar apresentar um teste PCR de menos de 48 horas. Pequim também adotou medidas mais brandas depois das manifestações que sacodem o país. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa deve enfrentar um voto de impeachment nesta terça-feira. O país vive uma divisão política, já que o presidente se defende de acusações de esconder dinheiro vivo numa fazenda. Essas são as notícias de hoje. Compartilhe o nosso podcast e confira nosso conteúdo em headline.com.br. Um grande abraço, gente, e uma boa semana!